irmãos têm acompanhado os noticiários, os jornais nos últimos meses? O mundo, o Brasil, a cidade de São Paulo tem passado por reviravoltas que têm nos feito sentir temerosos como no passado. Eu vivi boa parte da vida, né? Apesar dos meus poucos cabelos, eu tenho bem menos idade que alguns irmãos que viveram momentos difíceis da história brasileira. E minhas maiores crises, eu acho que foram os planos Cruzeiro, Cruzado, Sarney, onde a gente não tinha estabilidade, a gente não sabia o que esperar do futuro. Depois disso, a gente entrou numa certa estabilidade, não só no Brasil, como no mundo, que fez a gente aprender a planejar para o futuro, a se sentir seguro nas circunstâncias, sentir-se até se arriscar a se sentir seguro em si mesmo. Mas olha o que tem acontecido nos últimos meses. No Oriente Médio tem crescido um movimento chamado Estado Islâmico, que está encontrando as séculas no mundo todo. Pessoas dos países ocidentais têm ido para lá, têm se alistado para lutar ao lado dessa loucura chamada Estado Islâmico. Nós temos sentido efeitos disso no mundo, já tivemos aí recentemente 2 atentados, né, na França e agora na Dinamarca, atentados terroristas, não lagrandemente organizados, mas terríveis, e isso tem crescido. E a gente fica se perguntando, será que vai chegar aqui? Eu li esses dias que já tem aí um grupo organizado no Brasil de uma luta armada em prol do Islã. Não com terrorista, mas isso está chegando aqui também. O que mais? A gente tem visto crescer de novo rumores da antiga Guerra Fria. Dessa eu me lembro. E eu me lembro que um grande medo que eu tive na minha infância era da guerra nuclear. Vocês também tinham esse medo? Sabe por que a gente tinha esse medo? Porque esse medo se mostrava muito real. A inimizade entre o bloco capitalista e o bloco socialista era enorme, e o poderio armamentício desses blocos crescia a cada ano, e a gente assistia um filme após o outro de um Armagedon nuclear que a gente aguardava. A Terceira Guerra Mundial, que tinha potencial de destruir o mundo todo, de atingir o mundo todo, e a gente convivia com esse medo. Mas então veio a Glasnost e a Perestroika. Lembram-se do presidente russo, como é que ele chamava? Mikhail. E crise econômica sendo gerada a partir daí, embates militares, a gente está vendo guerras por aí. Eu me lembro o dia em que eu falei, nunca mais vai existir uma guerra no mundo. Que trouxa! Eu achava que como o interesse agora era econômico e que a economia dependia de comércio e não mais de guerra, que nunca mais teria. Depois disso a gente já viu dezenas de guerras motivadas pela economia, e pior agora, guerras motivadas por ideologia de novo, por causa de religião, por causa de falsas religiões, né? Nenhuma religião que se preze pregaria algo desse tipo, mas a gente vê crescendo isso. Aí a gente olha para o nosso país, não vamos olhar tão longe, vamos olhar para o Brasil. A gente está com medo de novo da inflação. Lembra das palavras tsunami, né? Congelamento, arroxo? Tsunami a gente não ouviu mais dizer, né? Graças a Deus. Mas de arroxo a gente tem ouvido falar, de inflação a gente tem ouvido falar, de desemprego a gente tem ouvido falar, de risco país,
de terceiro mundo, a gente tem ouvido falar tudo disso de novo. E a gente se sente tão impotente quanto no passado. No passado, não se tinha voz para falar contra o governo. Hoje se tem voz, mas a voz não resolve nada, porque as coisas são resolvidas todas politicamente. Tudo lá na laiazinha, lá, tudo na corjinha, dentro do saco, e aí se resolve tudo desse jeito. E não importa quanto o povo sofra, ou quanto o povo grite, as coisas vão piorando. Vão piorando. E a gente tem medo do que vai acontecer. O que vai acontecer agora em 2015? A inflação vai mesmo apertar? Os impostos já subiram? Vai ter desemprego por causa disso? A gente vai ser atingido de algum modo? E a gente tem medo por causa disso. O que mais? Falta de água. Né? A gente olha, vê essas histórias de Israel sem água durante anos. O rei saindo para procurar um pouquinho de capim para o cavalo dele. Por que será que o rei saiu, não mandou outro, né, nos dias de Elias? Por que será que o rei saiu, não mandou outro? Porque era perigoso o outro achar e não entregar para o rei. E falar, não, eu não encontrei, porque deu para o animal dele, para o próprio animal. Então o rei tinha que sair atrás do próprio capim para o cavalo. Já pensou? E a gente agora fica com medo. Esses dias, durante 10 dias seguidos, o nível do sistema Cantareira subiu. Já está em 7,3. Uau! Já pensou? Isso porque a gente está com esse chuvão aí, quando elas pararem. E a gente olha para isso e vive na incerteza. A gente tem sofrido com isso. A gente tem se sentido ansioso, vê grandes desafios diante de nós. Como atravessar tudo isso? E às vezes falta coragem. E às vezes fica desanimado. Para quem anda desanimado, para quem anda temeroso, nada melhor que o livro de Jeremias. Às vezes a gente se sente como aquela menininha ali, né? Choroso igual aquela moça. E é por isso que esse texto vem bem a calhar. Para dizer a verdade, eu considero o livro de Jeremias um dos livros mais difíceis de pregar. Primeiro porque ele não é montado de uma forma muito fácil da gente acompanhar. Diferente de outros livros que tem começo, meio e fim, o livro de Jeremias é uma bagunça. O começo está no fim, o fim está no começo, do meio, é dividido meio tematicamente. Então você lê um capítulo para frente, mas ele não é necessariamente o que vem depois do que está antes dele. Ele pode ter sido escrito 30 anos antes. Então é difícil localizar os textos. Não seria tanto problema se o mundo de Jeremias não fosse tão complexo. E talvez se o ministério dele tivesse sido mais curto. Mas foi um ministério muito longo, em dias muito complicados. Ele passou tempos bons, passou tempos ruins, viu Jerusalém cair, viu o povo ser exilado, entraram reis, saíram reis, um rei era pior do que o outro. Então, a gente tem que localizar onde está cada capítulo para entender o que ele significa dentro do contexto imediato e ver como esse ensino pode ser transportado para nós. Mas esse capítulo não é tão difícil, porque ele recebe uma data. A gente sabe o que está acontecendo. Então, a partir dele, nós vamos encontrar algumas verdades que não só impactaram os servos de Deus no passado, mas que vêm de encontro a nós hoje também. Então, nossa mensagem central, veja lá, é a seguinte: o servo de Deus tem meios para atravessar problemas e desafios que o desanimam. Vamos falar de novo? O servo de Deus tem meios para atravessar problemas e desafios que o desanimam. E nesse caso, a gente vai ver como isso funcionou na vida de um homem chamado Baruque. Quem será que era esse Baruque? Foi um auxiliar de Jeremias, alguém que escrevia as profecias de Jeremias, os recados de Jeremias, e os entregava. Nessa ocasião mesmo, ele escreveu essas palavras de Jeremias, que eram palavras de Deus, foi no meio do templo em Jerusalém, e as leu. E deve ter corrido depois disso.
Jeremias mesmo não pôde fazer isso, porque ele estava escondido nessa época. Tamanha era a perversidade do rei da época. Então, nesse sentido, nós vamos ver 3 verdades, veja lá, 3 verdades sobre o desânimo, que eram verdades naquele tempo e que são verdades hoje em dia. E a primeira delas é que responsabilidades grandes e difíceis podem desanimar o servo de Deus. Responsabilidades grandes e difíceis podem desanimar o servo de Deus. E algumas pessoas aí já estão fazendo assim. Sabe por quê? Porque isso é uma realidade na nossa vida. Quando a gente se depara com momentos difíceis, complicados, que nos colocam em xeque, parece que a primeira coisa que vai embora é a coragem. A segunda, a confiança, né? A certeza de que vamos conseguir. E a terceira, às vezes é até aquela certeza de que o Senhor vai nos ajudar, e é por isso que o Senhor às vezes intervém em situações assim. Para a gente entender isso, a gente tem que entender o contexto dessa época. Isso aqui está acontecendo no ano 605 antes de Cristo. O que isso tem a ver com você? Nada. Mas eu vou explicar o que aconteceu nesse ano. Esse ano foi quando houve uma virada política no mundo. Desde dos últimos 4 ou 5 anos, o grande império assírio tinha caído diante da Babilônia. A Síria não mandava mais, desde o ano 609, quando os seus últimos imperadores, né, sua família imperial caiu de vez. Apenas um resto do exército assírio permaneceu até justamente nesse ano, mas desde o ano 609 o Império Assírio foi desmontado e o Império Neobabilônico entrou em vigor. O pai de Nabucodonosor era o grande rei e Nabucodonosor era o grande general, que nesse ano aqui venceu as últimas resistências assírias num lugar chamado Carquemis, e venceu não só a Síria, mas venceu também o Egito. O que o Egito tem a ver com isso? Carquemis fica lá no norte, lá no norte da Síria, né? Bem ao norte de Israel, e o Egito está bem ao sul de Israel. Só que o Egito sabia o que aconteceria. Sabia que o apetite da Babilônia não ia se satisfazer vencendo só a Síria. Ele ia querer entrar na Síria, depois ia entrar em Israel, né? Depois ia fazer o quê? Ia entrar no Egito, e foi exatamente o que aconteceu. Então, o que o faraó fez? Foi lutar lá no norte, algum tempo antes, e perdeu a batalha, teve que voltar com o rabinho entre as pernas, e perdeu o domínio sobre Jerusalém, sobre Judá. Até então, Jerusalém tinha que pagar altos impostos para o Egito. E, obviamente, se o governo se enrola e tem que pagar impostos, né? De quem que ele cobra? Do povo. Quer dizer que naquele tempo os governantes se enrolavam, faziam suas tramóias, eram rebeldes diante do Senhor, não agiam com justiça, e quem pagava? O povo. Quem sofria aumento de imposto? O povo. Então, o povo de Judá, o povo de Israel, já vinha sofrendo com isso. Mas então, Nabucodonosor vence esses inimigos e toma conta dessa região. A primeira sensação que os judeus tiveram era: agora nos libertamos do Egito, agora temos um libertador, agora a gente vai fazer uma aliança com a Babilônia. E devem ter comemorado, só para receber Nabucodonosor lá e serem taxados por ele agora. Agora vocês têm que pagar uma alta quantia, e eu vou levar dentre vocês alguns da nobreza aqui. Nessa leva foi Daniel e seus amigos lá para a Babilônia. Esse era um jeito de manter a fidelidade de uma nação. Você vai pagar imposto, a gente não vai destruir vocês, mas para garantir que o nosso relacionamento vai ser bom, eu vou levar aqui os filhos dos seus nobres para estudar lá na universidade
federal da Babilônia. Então eles vão ter lá o quarto na universidade, vão ter o bandejão cheio, né? E vão receber do bom e do melhor, desde que vocês fiquem aqui bonzinhos. Eles têm bolsa de estudo lá, mas vocês vão ser fiéis aqui. E se a gente sair em batalha, vocês têm que acompanhar a gente. E se a gente mandar cobrar imposto, vocês têm que pagar. Então era mais ou menos assim que funcionava. Bom, isso aqui já foi um balde d'água nas esperanças, grandes esperanças nacionalistas desse povo. Mas isso ainda não foi o fim da esperança deles de terem aí liberdade. Por quê? Porque Jeremias vinha já falando há tanto tempo que eles seriam destruídos, que agora vem Nabucodonosor, claro, coloca aí uma ameaça, uma cota de imposto, deixou de pagar para o Egito, vai pagar para a Babilônia, mas para quem já estava pagando para um, pagar para o outro não muda nada. Certo que levou os filhos dos nobres lá, mas tá bom, pelo menos não sou eu, né? Alguns pensavam assim, é o filho do nobre, é meu filho, mas tudo bem, é só a gente se manter bonzinho, quietinho aqui. No final das contas, talvez seja até vantajoso para a gente, porque a gente se tornou vassalo de um suzerano poderosíssimo. A gente é aliado, a gente, sob certo aspecto, a gente está subjugado por esse reino maior do que nós. Mas, por outro lado, a gente também é aliado. Então, se eu tiver problema, eles também vão vir socorrer a gente, afinal, eles têm lucro conosco. Então, parece que nem a vinda da Babilônia, nem a entrada deles na cidade, que dessa vez aqui não ofereceu grandes destruições, foi mais um acordo político, mas com ameaças, com reféns, com altos impostos, nem isso aqui foi suficiente para o povo de Israel, o povo de Judá, se arrepender dos seus pecados e dar crédito às palavras de Deus. Eles ainda preferiam acreditar nos falsos profetas e rejeitar o profeta de Deus. Está lá Jeremias, escondido, tendo que mandar um secretário copiar as palavras que ele ia ditando e ir lá no templo e lê-las. Bom, diante disso, vamos entender que palavras eram essas? Abram aí, deixa marcado aí nesse capítulo, e volta no capítulo 36. Parece que o capítulo 45 é a exata sequência do que aconteceu no capítulo 36. Está falando também do 4º ano de Jeoaquim, né, os versículos 1 a 4 dão esse pano de fundo. O versículo 4 diz que Jeremias chamou Baruque para escrever esse rolo. Então, versículos 5 a 8 diz assim: Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra tu, pois, e do rolo que escreveste, segundo o que ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor no dia de jejum, e também as lerás diante de todos de Judá, que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo que lhe havia ordenado Jeremias, o profeta. Leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Esse era um dia de um grande jejum. Era um dia de um culto especial em que os moradores, os habitantes de Judá, estavam buscando por solução para a situação em que viviam. E parece que a liderança estava até satisfeita por não ter sido pior, por não ter sido tão grave quanto Jeremias tinha anunciado. O que eles não tinham entendido é que o que Jeremias anunciou ainda estava para se cumprir completamente, mas o coração deles ainda estava entregues à rebeldia. Então chega justamente o Baruque, cujo pai tinha sido governador de Jerusalém nos dias de Josias, o último bom rei que esse reino teve, pai desse rei aqui,
desse rei tão mau, tão cruel. E ele tem também um outro irmão, ele tinha um outro irmão que ainda foi servir na corte do próximo rei, irmão desse aqui, e o último dos reis de Judá. Então ele era um homem da nobreza, ele era um homem da corte, ele era um homem que aspirava colocações, cargos políticos. Chega esse homem que tinha tudo para ser ouvido, um homem que o povo já tinha acostumado a ver e respeitar na corte, e aí ele vem e lê as palavras que Deus dá por meio de Jeremias, acusando o pecado do povo, prometendo punição e anunciando o posterior exílio. Bom, a resposta, apesar das esperanças de Jeremias, de que o povo ainda podia se arrepender, a resposta de verdade foi que o rei se enfureceu tanto, que ele pegou esse rolo, a Bíblia diz que ele cortou, que ele ficou cortando, ele despedaçou aquele rolo, e não satisfeito, ele ainda jogou no fogo para se queimar tudo. É como se dissesse, eu não quero nenhuma dessas palavras aqui, mas eu não quero relacionamento nenhum com essa mensagem, muito menos com o profeta que enviou essa mensagem. E o que implica também uma quebra de relacionamento com o Deus desse profeta, o Deus que enviou essa mensagem. O que será que aconteceu com Baruque a partir de então? Deve ter corrido, e assim como Jeremias, ele também agora era alvo do ódio real, e homem que deveria fugir para salvar a sua própria vida. Era uma responsabilidade grande? Falar, tentar convencer um povo enorme, um povo desviado, um povo que tinha faca e o queijo na mão para se arrepender e seguir o Senhor e ser restaurado e ser abençoado pelo Senhor, mas que há séculos vivia quebrando a cara, vivia teimando com o Senhor, vivia buscando mais seus próprios desejos do que os desejos do Senhor, vivia para cumprir os seus apetites, vivia para agradar os povos da terra e não o Senhor dos céus. Esse tamanho de responsabilidade, diante da improbabilidade de obter sucesso, parece que desanimou muito Baruque. De modo que Baruque disse o seguinte, versículo 3. O Senhor dirige essas palavras diretamente a Baruque e diz assim: você disse, ai de mim agora. Esse era o lamento de Baruque. Ele está dizendo isso com ele mesmo. Ai de mim, ó céus, ó vida, ó azar. Né? Quem cresceu assistindo esse desenhinho, né? Antigo do Lip, do Hard, lembra, sabe do que eu estou dizendo. Era uma hiena de um desenho que vivia se lamentando, pois nesse momento ele se lamentou muito. E parece que ele acha que Deus colocou ele numa situação muito injusta, porque ele diz assim, porque o Senhor me acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Ué, ele já tinha sofrimento, ele está dizendo, e agora o Senhor piorou, colocou mais tristeza. É como se ele dissesse, Senhor, o Senhor tem colocado dor em cima de dor, problema em cima de problema, tristeza em cima de tristeza, decepção em cima de decepção. Eu não aguento mais, Senhor. Ai de mim, estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Algumas quartas-feiras atrás, a gente leu um salmo onde o salmista dizia isso. Eu oro e não encontro paz. Eu deito e não consigo dormir. Porque ele estava olhando as coisas sob uma perspectiva onde ele focalizava somente o sofrimento. Esse salmo devia ser lido para Baruque naqueles dias, porque Baruque olhou somente para esse sofrimento. E o que lhe causava sofrimento? Já de muitos anos, a presença de reis iníquos que vinham trazendo sofrimento para o povo. Dentre eles, pagar imposto para o Egito e ser subjugado, ter o seu melhor rei morto numa batalha contra o Egito, o rei Josias, e ver ele ser sucedido por filhos iníquos.
Que mais? Agora, ver que a Babilônia se tornou o chefe da vez, e não ter esperança disso melhorar. Ver amigos que cresceram com ele na corte serem levados embora para a Babilônia. Que mais? Servir a um profeta que é alvo de perseguição. O profeta não deveria ser o objeto das maiores honras desse povo? Não deveria ser o preletor mais ouvido diante do povo? Não devia ter um púlpito especial para ele? Não devia ter horários marcados para ele falar diante de toda a nação a palavra do Senhor? Mas não, ele servia um profeta cujas palavras eram desprezadas, já vinham sendo desprezadas já há décadas, e agora ele tinha que se esconder, estava fugindo, não podia nem sequer entrar no templo. E tem mais, ele mesmo agora se tornou alvo de perseguição, alvo de rejeição. O homem da corte agora é o homem fugitivo ao lado de Jeremias. Todo esse sofrimento, um em cima do outro, diante da responsabilidade de continuar sendo fiel, da responsabilidade de continuar ajudando Jeremias no seu ministério e de continuar fazendo a obra de Deus, o desencorajou, mostrando que responsabilidades grandes e difíceis podem sim desanimar o servo de Deus. Já pensou? Lutar com um cara daquele tamanho? Que nome a gente pode dar para aquele lutador? Eu olho para ele, eu penso em Golias, né? Espero que esse cara tenha saído vivo daí, o baixinho. Baixinho ali, né? Ele deve ser do nosso tamanho, um bração, mas perto daquela dificuldade, dá para desanimar. E a gente também passa por dificuldades grandes demais. E algumas delas vão se somando umas às outras, igual que a gente vive hoje em dia. Com que você vai se preocupar hoje? Com ataque terrorista, com guerra fria, guerra nuclear, com conflito no Oriente Médio, com o ebola, com a dengue, com corrupto no Brasil, com falta d'água, com a inflação, com o preço da gasolina. Escolha o que você quer se preocupar hoje. E se você tiver mais tempo, se preocupe com tudo isso no mesmo dia. Garanto que amanhã você não vai nem querer levantar da cama. Momentos difíceis desencorajam o servo de Deus. Mas há uma segunda verdade. A segunda verdade, e a gente tem que estar atento a isso, é que o tempo presente, o presente não é o tempo que Deus escolheu para banir o sofrimento. Sabe o que acontece quando a gente se depara com momentos como esse? A gente pensa que alguma coisa está errada. O diabo deve estar ganhando nessa batalha contra Deus. O povo de Deus está perdendo. A justiça está escapando. Os injustos estão conseguindo dominar o mundo. E eu acho que Deus não está dando conta de controlar isso. Ou talvez Ele nem controle essas coisas. Afinal, um Deus no controle ia deixar tanta coisa crescer desse jeito? As coisas, aí o carnaval esses dias aí, a imundície rolando solta no mundo, e tanto problema acontecendo, e a gente passando preocupações. Será que Deus não deu mesmo corda no mundo? Né? Que nem os antigos relógios de corda, e foi fazer outra coisa? Será que a gente não está por nossa própria conta? Nossa, é um pensamento assustador, mas que nos passa pela mente quando a gente vê crescer tanta imundície no mundo, tanta injustiça, tanta impiedade, tanto sofrimento, tantas mortes. O nosso evangelista Leandro contou que esses dias, aliás, ele está nos assistindo lá agora, depois, na hora que a câmera passar por você, mande uma lembrança, um tchauzinho para o Leandro, para a sua família. Ele contou que no refeitório da empresa onde ele trabalha, na hora do almoço, passa de vez em quando reportagens, aquelas reportagens que mostram lá,
ativistas do Estado Islâmico cortando cabeça de pessoas, botando fogo em pessoas. E ele disse que as pessoas já acostumaram tanto com isso, que elas assistem essas notícias, esses vídeos terríveis, enquanto comem, né? Assiste lá, a cabeça cai lá, ele dá uma garfada aqui. Quando a gente chega num ponto desse, a gente fala, tem alguma coisa errada no mundo. Alguma coisa saiu do trilho. E a justiça perdeu o rumo. O Senhor perdeu o controle do mundo e eu tô num barco que está afundando. Mas isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque o nosso tempo não é o tempo em que o Senhor decidiu nos seus planos eternos e misteriosos, não é o tempo em que Ele decidiu fazer a justiça prevalecer completamente sobre a injustiça. É claro que a gente vê lampejos da justiça. Agora está cheio de corrupto na cadeia, né? Dessa vez não teve nem habeas corpus. Claro, os políticos que a gente quer que façam companhia aos empresários corruptores, né? Não estão lá ainda, mas de vez em quando algum pinta lá atrás das grades. Então a gente vê lampejos dessa justiça. Esses dias eu li uma notícia de que em Bagdá estava tendo um curso promovido pelo Estado Islâmico de uma turma de homem-bombas. Uma turma de homens-bomba. Então o instrutor estava explicando, ele pôs lá o colete cheio de bomba, ensinou a armar. E eu acho que a aula prática foi tão boa que ele se explodiu a sua turma toda, matou 22 e feriu 15. Por um lado é uma tragédia, por outra, sabe o que eu senti nesse momento? Um pouco de justiça. Sabe por quê? Eu não fico feliz com pessoas morrendo, mas esses homens iam tirar a vida de centenas de outras pessoas. Um homem-bomba mata quanta gente? 10, 20, 50, 100, quem sabe? Pois pelo menos uns 40 desses já foram aposentados nessa função, essa função terrível, que a gente não aguenta mais ver no mundo de hoje em dia. A gente clama, quando vê isso, clama para o Senhor, vem Senhor Jesus, vem logo, instaura a justiça no nosso mundo. Ainda assim, esse é um tempo em que o Senhor não resolveu aniquilar a injustiça. Na verdade, é um tempo em que o Senhor usa a história para fazê-la caminhar até o momento em que Ele vai trazer julgamento. E lembrem-se qual é a descrição que os apóstolos dão dos momentos que precedem a vinda do nosso Senhor. O amor se esfriaria, os homens se tornariam roubadores, avarentos, idólatras, pais iam entregar filhos aos pais, um ia odiar outro. Já pensou? E é assim que o mundo está progredindo, né? Esse é o progresso do mundo, essa é a evolução da raça humana. E no meio desse contexto, o Senhor tem salvado o seu povo, tem se mostrado justo, paciente, misericordioso, gracioso, continua mantendo aberto o convite da salvação por meio de Jesus Cristo. Mas vai chegar um tempo em que Ele vai julgar tudo. Vai chegar o tempo em que Ele vai fazer novo céu e nova terra. Vai chegar o tempo em que a eternidade vai nos encontrar num estado perfeito, não só de existência, mas de santidade. E aí nós vamos viver para sempre com o Senhor. Todo mal vai ser punido também por toda a eternidade. E aí o Senhor fecha essa conta. Por ora, o Senhor está lidando com essa injustiça na nossa história. E é por isso que Deus fala o seguinte para Baruque. Aquele mesmo Baruque que estava se sentindo desanimado, que disse: o Senhor acrescentou sofrimento, a tristeza, e eu não aguento mais, eu estou cansado, ó céus. E aí Deus explica o seguinte para ele: assim lhe dirás, isso diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. Ele mostra para Baruque que aquele tempo não só estava previsto,
como fazia parte do que Deus tinha preparado para aquela sociedade. Ele vê não somente Israel, mas todas as nações vizinhas, e por isso ele diz, e isto em toda a terra. Quando ele diz em toda a terra aqui, ele não está se referindo a todo o planeta Terra, né? Mas à terra conhecida por esses homens nesses dias, ao mundo que girava ao redor de Israel, visto que nos capítulos seguintes vem profecias contra o Egito, contra Moabe, contra Edom, contra Amon, contra a Arábia, contra a Síria, contra os reinos que estavam ao redor ali de Israel, e contra Judá também. Então o Senhor ia fazer uma daquelas cobranças, né, no meio da história, né, um desses acertos intermediários, e ia chegar a hora em que a Babilônia ia ser o agente dele para uma punição generalizada. Todas aquelas nações ao redor de Israel, tão culpadas de pecado, tão rebeldes diante do Senhor, incluindo o próprio povo de Deus, né, que devia ser povo de Deus em todos os sentidos, mas até eles iam passar agora por momentos muito difíceis. E é nesse contexto que Baruque está inserido. E Deus, é como se Deus dissesse, não tem nada de errado acontecendo, Baruque. Você está onde eu te coloquei. E você está nas circunstâncias em que eu te coloquei. Não é só você que está no meio dela. Jeremias também está. Os outros servos que eu tenho também estão nisso. E não pense que quando esse ataque cair sobre vocês, não pense que só os ímpios vão sofrer. Esse sofrimento vem à sociedade toda. Então, você, a primeira metade aí do versículo 5, no meio disso, você procura grandezas? É isso que você está falando? Você está procurando grandezas quando eu estou arrancando a raiz que eu plantei? Quando eu estou derrubando as paredes que eu fiz? Agora não é momento para isso. Ou seja, o tempo presente é um tempo, de fato, de dificuldades. Algumas pessoas passam por momentos difíceis e pensam que Deus as rejeitou. Pensam que elas têm alguma maldição hereditária, que tem que em algum templo de ubanda cristão que hoje a gente tem em dia, né? Algumas igrejas que se dizem evangélicas, parecem mais com uma macumba evangélica, e vai lá e pisa no sal grosso, e compra rosa perfumada, e passa óleo, sei lá do que, e com isso eles vão acabar com a maldição. Não tem nada disso. Deus está falando, eu estou fazendo uma obra, e uma obra maior que você, Baruque. No meio disso tudo, desse propósito enorme que eu tenho, você procura grandeza para você? Alguns comentaristas olham essa pergunta, que na verdade é uma afirmação, né? No texto original é uma confirmação de Deus, dizendo, você está procurando grandezas, nessa hora, é isso que você está fazendo, rapaz, você está procurando grandezas. Algumas pessoas pensam que essas grandezas se referem aos feitos maravilhosos do Senhor, como os que a gente está acostumado a ver no estudo do livro de Salmos, né? As tuas maravilhas. Mas a palavra que Deus usa aqui é diferente daquela lá. É uma palavra que fala de grandezas, de coisas grandes, e ainda assim não é para a nação. Ele não está preocupado somente com a nação, como quem orasse por milagres de Deus para libertar a nação da Babilônia. Não, ele está procurando grandeza, sabe para quem? Para ele. O que não fica muito claro nessa versão, pelo menos aqui na que eu li, fica muito claro no texto original, em que Deus fala assim, você procura para ti, uma expressãozinha em hebraico que tem o som de lehá, para ti, você procura grandezas para você. E que grandezas ele procuraria? É muito provável que essas grandezas tenham a ver com uma de duas coisas, ou até das duas coisas. Por um lado, vamos dizer assim, espiritual, talvez ele esperasse ser, junto com Jeremias, um líder religioso no meio do povo. Talvez ele tivesse aquela mesma esperança que Elias teve depois de vencer e desacreditar os profetas de Baal,
que ele correu para a cidade, que ele a pé chegou antes do rei, a cavalo, né? De carroça. Ele chegou antes, ele pensou o seguinte: agora todo mundo vai se converter, agora ficou claro para todo mundo quem é o Deus verdadeiro, e agora o Senhor vai ser adorado. No mesmo dia ele recebe uma ameaça de morte, tem que fugir, viu que ninguém se converteu nada, e ele quis morrer, foi embora, não quis mais comer. Deus teve que preparar lá um bandejão para ele lá, uma bandejinha no quarto dele, né? Umas torradinhas. Teve que fazer isso porque ele desanimou. Talvez fosse isso que Baruque sentisse agora. Agora que eu pensei que o povo ia receber, agora que o coração dele está partido, que as esperanças dele no mundo se demonstrou falha, que a Babilônia não era a solução, então a palavra de Deus agora vai tocar o coração deles. E vai acontecer o que Jeremias falou: talvez eles se convertam, o Senhor os restaure. Só que não, ele vê justamente o oposto, ele vê o rei esmigalhar aquelas palavras que com tanto cuidado e carinho ele escreveu. E agora ele é um refugiado religioso. Ou talvez as grandezas que o iludissem fossem políticas. Por quê? Ele era um homem da corte. Ele talvez pensasse em ser ele o próximo governador de Jerusalém. Né? O pai dele tinha sido. O irmão dele foi servir na corte. Era um lá dos secretários do próximo rei. Ele tinha tudo para ser um alto funcionário do governo de Jerusalém, do governo israelita, o governo do reino de Judá desses dias. Ele viu tudo ser arruinado pela oposição dos líderes à palavra de Deus que ele defendia, que ele transmitia. Ele viu seu mundo desabar, seja sob o prisma espiritual, seja sob o prisma profissional, quem sabe até familiar, porque ele deve ter encontrado oposição na própria família, ou deve ter pelo menos ficado separado dos seus familiares. Quanto problema! É para desanimar mesmo, Senhor. É para desanimar. Ele tem toda a razão, eu não só entendo ele, como eu também fico desanimado. Eu acho que o Senhor não me ama quando isso tudo acontece. Pois você está achando errado. Isso só significa que a gente vive num tempo onde o diabo ainda é o Deus desse século. Um tempo onde a criação ainda geme aguardando a redenção. Um tempo onde a gente ainda ora: Maranata, vem Senhor Jesus. Um tempo no qual Jesus disse: no mundo tereis aflição. Mas o que ele disse também? Tende bom ânimo. E aqui a gente vai encontrar a próxima verdade. Pode passar? Isso, muito bem. O ponto 3 nos leva para a próxima verdade, que é: Deus nos ajuda a atravessar e suportar as dificuldades. Cá para nós, até aqui estava dureza. Até aqui o capítulo está difícil de engolir. Até aqui esse sermão só está desanimando. Só falou o quê? Que momentos difíceis, como os que a gente atravessa aí no mundo, no Brasil, e às vezes até num caráter só pessoal. Problema de família, às vezes é maior que uma crise econômica para a gente. Problemas no trabalho, é pior do que a inflação. A inflação crescendo é pior do que o Levi aumentando o imposto. Então, às vezes é a nossa dificuldade pessoal. E a gente encontra a dificuldade e fica desanimado. Além de saber que esse tempo tem isso mesmo, a gente tem que saber também que Deus está conosco. Assim como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Deus fala a mesma coisa aqui para Baruque. Ele diz assim, a gente leu a primeira metade do versículo 5, que diz: e procuras tu grandezas? Não as procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne. Mas aí diz o Senhor o seguinte: a ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, e em todo lugar para onde fores. O que ele está querendo dizer? O inimigo vai vir. As coisas que Jeremias anunciou, que Jerusalém vai cair,
que não vai ficar templo de pé, que a cidade vai cair, que vai ser todo mundo levado aí como cativo. Quem sobreviver, porque boa parte vai morrer na guerra, vai morrer de fome, vai morrer de doença. Apesar disso tudo, no meio de tanta tragédia, que eu vou trazer para punir um povo que merece, eu vou dar a sua vida de presente para você. Ou seja, você não vai morrer. O que mostra que esse era um dos principais medos dele. Vai chegar essa crise toda e vai me pegar. E eu vou ser morto na guerra, seja pela fome. Naquele tempo, um cerco militar, às vezes era muito pior do que uma batalha. Era melhor enfrentar logo o inimigo em campo aberto e morrer com um corte profundo de uma espada, sangrando ali durante alguns minutos e morrer logo, do que passar meses com fome e com sede dentro de uma cidade. Imagine chegar ao ponto de uma mãe matar um filho para comer a sua carne. Eu sei que é duro falar essas coisas, mas a gente tem que entender que tipo de sofrimento esses homens temiam. Por que ele disse aqui, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, mas Deus diz, você não vai morrer. Interessante que ele falou isso para alguns servos. Você pode pensar, mas ele disse isso aqui para Baruque, porque Baruque estava servindo Jeremias. Né? No capítulo 15, a gente vê Jeremias também desesperado, querendo entregar os pontos, e o Senhor vem e o fortalece. Mas é um profeta de Deus. Né? Então isso aqui, essas coisas, esse encorajamento de Deus estar junto, de Deus dar força, de Deus proteger, de Deus suprir, não quer dizer que Deus vai manter a nossa vida como a gente sempre quis, ou como vinha em paz até que um problema me pegou. Mas estar conosco nos momentos de dor e nos dar o suprimento básico, e não nos deixar abandonados e perdidos no mundo. Isso aqui é uma realidade dentro do cristianismo. A gente pensa que essas coisas Deus só faz para profetas, né? No passado para missionários. De vez em quando tem esses encontros missionários aí, e as juntas chamam um missionário, né, para animar o povo, e eles contam feitos maravilhosos, e a gente fica encorajado com isso. Mas a gente passa a ter a impressão de que Deus só faz esse tipo de coisa com missionários lá no meio da África, no meio do Oriente Médio, no meio da Amazônia, e que nós, cidadãos aí, metropolitanos, é muita gente para olhar. Então Deus nos deixa, a gente não é tão especial assim. Querem ver Deus prometendo algo parecido para alguém que não era tão especial? Um servo chamado Ebed-Meleque. Pegue aí em Jeremias 39, versículos 15 a 18, enquanto você abre, esse homem servia o rei, e quando viu o próximo rei prendendo Jeremias numa cisterna, onde ele não tinha comida, onde ele ia morrer de inanição, esse homem procurou o rei, não tinha nada a ganhar com isso, ele procurou o rei e falou, rei, isso não é bom o que está sendo feito com Jeremias, ele não tem como comer, ele vai morrer lá. Então o rei faz o quê? Vai lá então. Ele pega uma tropa, pega uns 30 homens, talvez para proteger de pessoas que tivessem muito ódio de Jeremias e tentassem impedir esse resgate. Eles pegam Jeremias, levam ele para o quartel-general da guarda no palácio. Um homem comum, mas que viu em Jeremias um profeta de Deus, alguém que deveria ser crido e obedecido através das palavras do Senhor. Então, Jeremias 39, 15 a 18, tem uma mensagem para ele. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda no átrio da guarda, justamente onde aquele Ebed-Meleque eu tinha colocado, dizendo, vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem. Ou seja, a punição que eu avisei vai vir e vai pegar essa cidade em cheio.
Tudo isso, né, se cumprirá diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo. Né? O despojo era aquele prêmio que um soldado levava da guerra. Porque confiaste em mim. É basicamente o que é dito para Baruque. O que ele está querendo dizer? Os dias maus vão chegar. E vão atingir essa cidade em cheio. Mas eu estou com você. Eu estou com você. E ao longo das Escrituras, a gente percebe Deus sempre se colocando ao lado dos seus servos. E isso se revela de um modo ou de outro, diante da história de cada um e conforme o plano de Deus. E na história, na longa história já da igreja cristã, a gente vê o Senhor se colocando ao lado do seu povo. E agindo isso, tendo implicações de maneiras diversas na vida deles, mas demonstrando a presença e o amor do Senhor com eles. Mostrando que é verdade que as situações difíceis, que os grandes problemas nos desanimam. É verdade que esse não é o tempo de triunfar sobre todo o mal, mas também é verdade que o Senhor está conosco e nos ajuda a atravessar as dificuldades. É Ele quem anda conosco, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos encoraja. Era Ele que estava até mesmo com os mártires do início do cristianismo, naquelas arenas. Quando eles eram mortos, aí alguém pode pensar, nessa hora Deus os abandonou. Mas é fácil perceber como o Senhor estava com eles, pela coragem que eles tinham de enfrentar a morte e de testemunhar mais ainda. A ponto de Tertuliano considerar isso como um benefício para o cristianismo. Ele é até irônico com o imperador, ele diz, continue nos matando, porque o nosso sangue é uma semente que cai no chão e brota em novas conversões, querendo dizer, você não percebe que quanto mais você persegue, mais mata cristãos, mais convertidos surgem, sabe por quê? Porque esse testemunho, fortalecido pela ação do Senhor na vida desses homens, tem proliferado no mundo todo, porque o Senhor não abandona o seu povo. Essa é uma mensagem que nos lembra que não podemos ser triunfalistas, dizendo assim, eu posso repreender todo o mal, né? Que o Filho de Deus não passa sofrimento no mundo, não passa dificuldades, eu posso ordenar, eu posso reivindicar meus direitos, eu posso rejeitar todo o mal e viver com o bom e o melhor, para todos sempre aqui, enquanto eu viver nesse mundo. A gente não pode fazer isso. A Bíblia está cheio de exemplos dos servos de Deus passando por dificuldades, mas a gente não tem nenhum exemplo de algum servo de Deus, mesmo em dificuldades, sendo abandonados pelo seu Senhor. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ninguém pode nos arrebatar, nos tirar da mão do Senhor, e que o Pai que nos deu ao Senhor Jesus é maior que tudo, é maior que qualquer problema, é maior que qualquer um, e por causa disso ninguém pode nos tirar da mão do Senhor. E por causa disso a Bíblia diz, quem nos separará dele? Será coisas do presente, do porvir, do céu, do inferno, nada pode nos separar do amor de Cristo. Desse modo, nós podemos fazer o seguinte, pensar como Baruque devia se comportar diante dessa situação. Ao invés de dizer, ó céus, ó vida, ó azar, o Senhor acrescentou sofrimento sobre tristeza, sobre dor, sobre mágoa, sobre choro. Eu não aguento mais, eu estou cansado, ai de mim. Ao invés de fazer isso, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito o que o contemporâneo dele fez. Abacuque, outro profeta, viveu exatamente nessa circunstância. Ele ficou sabendo que a Babilônia seria a espada de Deus nessa circunstância. Ele ficou desesperado. Falou, Senhor, mas o Senhor vai nos punir por meio de homens piores do que a gente? Mas Deus fala,
Eles agora são a minha espada, mas no futuro, eles vão receber esse castigo. Então, aprendam logo essa lição. E sabe como que ele termina o livro? Vai lá em Abacuque. Não é um livro muito fácil de achar. E se você não achar, apenas ouça a leitura. Eu vou ler o capítulo 3, versículos 16 a 19. Que mostra qual foi a reação de Abacuque diante da mesma realidade a que Baruque estava exposto. Ele disse assim, Abacuque 3, versículos 16 a 19. Ouvi-o e meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos. Ele está descrevendo aqui o sofrimento que ele passou com o anúncio do que aconteceria. Os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, o mesmo dia da angústia que Baruque está esperando, que virá contra o povo que nos acometeste, que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça. Opa, aqui mudou. Esse ainda mostra uma diferença de tom. Ele conclui, ainda que a figueira não floresça. E num tempo de guerra isso era muito propício de acontecer. Nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Já viram azeitona mentir, contar mentira? Não, ele está dizendo que ela falhe, que não dê azeitona, que eles não tenham mais azeite, não tenham mais vinho, não tenham mais figo para comer, e os campos não produzam mais mantimento, não iam mais ter grãos, eles iam passar fome, ainda que tudo isso aconteça, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, eles não iam mais ter carne, não iam mais ter com que se vestir. Ele diz, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe o que ele está falando? Não importa o que está acontecendo ao meu redor. Não importa que tipo de sofrimento o Senhor planejou mandar para o meu momento histórico. Não importa o quanto a impiedade está crescendo e como o Senhor está reagindo a ela agora. Não importa quanto tempo eu tenho que esperar até estar para sempre com o meu Senhor. A minha esperança, a minha alegria é o Senhor. E não a minha alegria futura, a minha alegria presente é o Senhor. A minha esperança é o Senhor, o meu consolo, o meu conforto, meus objetivos de vida são o Senhor. Eu sei que Ele me colocou nesse tempo para eu servi-lo agora. Eu não devo procurar grandezas para mim, quando o Senhor está me chamando para me tornar humilde diante dEle, um instrumento na sua mão. Eu vou fazer sim o melhor que eu puder pela minha vida, pelos meus familiares, mas eu sei que tudo isso está debaixo de um plano maior que o Senhor tem. Não só para a história mundial, para a vida da humanidade, mas para a minha própria vida. Ele não me contou tudo o que Ele pretende para mim, mas Ele disse que o seu plano é sempre bom, perfeito e agradável. Ele diz que as coisas contribuem para o meu bem. Ele disse que apesar de eu ter aflição, que Ele venceu o mundo, que Ele está comigo. Todos os dias até a consumação do século. Então, ainda que o dólar aumente, ainda que a inflação cresça, ainda que a conta bancária não floresça, né? Ainda que o político minta, né? Não é Oliveira aqui, ainda que o político minta, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu quero encerrar lendo as palavras de um homem que fala justamente sobre essa disposição que nós temos que ter diante de momentos difíceis como os que a gente atravessa agora. Homem que viveu momentos difíceis e morreu num desses momentos. Um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, um cristão pensador, um teólogo muito respeitado, um homem inteligentíssimo, que morreu
vítima do nazismo do próprio país. Por quê? Porque ele denunciava os erros do seu povo e proclamava a mensagem do Evangelho. Esse mesmo homem que morreu por pregar da cruz de Cristo diz o seguinte: quando uma pessoa desiste completamente de si mesma, então ela se joga inteiramente nos braços de Deus, não se importando mais com seu próprio sofrimento, mas sim com o sofrimento de Deus no mundo. Primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, será que eu li certo? Será que ele não quis dizer os sofrimentos de Cristo? Não, ele está falando sobre o fato de Deus sofrer diante do mundo presente. Ele não pregava um Deus apático, um Deus impassível, um Deus que não se relaciona com os homens, mas um Deus que vê a criação se rebelar, vê a criação se entregar à perdição e se entristece com isso. A Bíblia nos orienta a não entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Quanto mais o Senhor diante do mundo perverso. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mostrando que ele leva a sério o sofrimento humano. Mas este homem diz que aquele que se entrega inteiramente a Deus, ele se preocupa menos com o sofrimento pessoal que com o sofrimento de Deus no mundo. E ele diz, eu penso que isso é fé. Como uma pessoa pode se tornar orgulhosa de sucesso quando compartilha do sofrimento de Deus no mundo? Ele diz o seguinte, que sentido faz a gente buscar grandeza para a gente, buscar conforto, buscar paz? Essas coisas não são ruins em si, mas quando essas coisas vêm no meio de um contexto em que o mundo está se perdendo, em que o nome de Deus é blasfemado, em que o mundo se desvia, em que nós somos chamados a tomar todos os dias a nossa cruz e seguir o nosso Salvador como bons discípulos. Vamos orar. Senhor Deus, olha para nós, que somos fracos diante da Tua palavra, somos servos infiéis muitas vezes, somos servos incrédulos muitas vezes da Tua palavra, quando deveríamos crer no Senhor, tentamos assumir as soluções por nós mesmos, e que muitas vezes amam mais esse mundo perdido do que a salvação eterna e do que o nosso Salvador eterno. Senhor, nós que também, olha para nós que nos abatemos facilmente diante dos problemas do mundo, e os problemas ao nosso redor têm crescido. Senhor, olha para a nossa fraqueza e nos socorra. Nos informe através da sua palavra que esse é o momento em que o mundo cresce na sua maldade, mas é também o momento em que o Senhor preserva a sua igreja. É o momento em que o Senhor não deixa as portas do inferno prevalecerem contra ela. É o momento em que o Senhor está com os seus até a consumação dos séculos, nos usando como ferramentas, nos capacitando até o momento em que o Senhor nos receba diante do Senhor. Nos fortaleça com essas palavras e nos faça brilhar a luz de Cristo. Não nos permita ter medo, não nos permita sermos lâmpadas acesas debaixo de vasilhas, mas colocadas num lugar alto na casa, como uma torre em cima de um monte, que pode ser visto por toda parte, que brilham a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos fortalece e consola, esse é o nosso pedido. No nome do Senhor Jesus. Amém.